3 de dezembro de 2009, São Paulo, capital. Ela daria adeus. Leila Lopes, a atriz que brilhou o brilho das estrelas das novelas nos anos 1990, estava cansada. Ela queria voltar a mostrar o talento que tinha, mas o mundo não deixaria. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste caso comentado um pouco emocionante. Este é o meu último caso comentado neste cenário. Não é o último caso comentado, porque eu não pretendo parar nunca. Mas esta é a última vez que a gente vai ver esse cenário, gente. Cenário não, meu escritório, onde eu escrevi tanta coisa, onde Odete Roitman passeou tanto. Memórias que ficam, memórias eternas e que foram eternizadas, inclusive aqui no canal. Baru e eu estamos mudando, depois de um ano de reforma, mudando de um lugar, depois de 15 anos morando aqui, neste apartamento, lugar que nós fomos muito felizes, onde nós nos refizemos tantas vezes, onde fomos fênix de nós mesmos, onde tantas festas, tantos amigos que partiram, que aqui estiveram, amigos que foram e que passaram por aqui, que não mais essas memórias existirão no lugar novo. Começar e recomeçar é sempre muito interessante. Por mais que a gente esteja indo para melhor, é sempre triste sair de onde você foi tão feliz. E este caso comentado que eu vou fazer tem tudo a ver, porque a gente decide todo dia querer melhorar e querer viver. A gente decide todos os dias querer chegar do outro lado. A gente decide todos os dias ter um dia melhor do que ontem, ou ter um dia ainda melhor, mais feliz, ou um dia que a gente pare e vire e fale assim, ontem foi tão bom, então deixa eu curtir esse bom gosto da vida. Então vamos nos despedindo deste escritório que nos fez tanta companhia, que me fez tanto bem. Odete fica comigo para sempre no coração e sempre neste lugar aqui. Então, e é impressionante porque eu vou falar de Leila Lopes, que é uma mulher que é muito mais do que memes. Ela foi uma das primeiras personalidades a se tornar memes, porque é tão divertido, né, rir do outro, é tão prazeroso se colocar como melhor que o outro, é tão fácil diminuir alguém para se sentir maior. E a Leila Lopes, ela é uma pessoa importante, inclusive, na minha vida. Eu vou contar a história dela para vocês. O quanto que hoje eu estou aqui também por causa dela. Começar contando a minha história com ela. Eu, em 1994, ou 95, quando ela fazia aquela novela Tropicaliente, eu tenho 95 na cabeça, mas acho que foi em 94 mesmo. Eu trabalhava fazendo, foi em 94. Eu comecei a trabalhar em 1993, no programa chamado Gente que Faz. Eu era estagiário, daí eu fui crescendo ali, virei assistente de produção, produtor. E em 1994, eu estou indo fazer um programa do Gente que Faz, que passava na Globo aos sábados, tal, não sei lá, lá em Fortaleza, de uma personalidade que eu amo até hoje. Há muitos anos eu não a vejo, mas é uma mulher porque eu tenho uma devoção, que é a Dora Andrade, que é uma bailarina de Fortaleza que tirava pessoas de situação de rua através do balé. Ela é uma deusa da vida. Bom, eu adoro. Os nordestinos conseguem construção de frases fantásticas, só sona que eu diga. E eu adoro, eu estava indo, ainda não a conhecia, e eu era assistente, produtor e assistente de um grande diretor de cinema, Roberto Gervitz, que tinha feito Feliz Ano Velho, e que ele era o diretor principal dessa série que passava todo sábado, onde a gente revisitava e conhecia e visitava pessoas brasileiras que faziam bem pelo Brasil. Por isso que é a gente que faz, o Brasil merece, a gente faz uma coisa assim, que era muito legal, porque nos trouxe de volta o orgulho de ser brasileiro. E eu estou indo ali para Fortaleza, e eu era um produtor ainda bem jovem, eu tinha 20 anos ainda, mas eu já era sempre muito caxias no meu trabalho e tudo mais. E aí eu fiquei ali, só fazendo a pré-produção, vendo todas as coisas, tá? Era uma das primeiras produções que eu saía de assistente de produção para produtor. Então eu estava muito ansioso para acertar absolutamente tudo. Tinha feito tudo, tinha feito checklist, tinha feito tudo perfeito, tá? A gente ia fazer a pré-produção em Fortaleza. Estou no avião, indo com o Roberto para Fortaleza,
E o Roberto vira para mim, e o Roberto, assim, é um diretor que eu amo, me ensinou muito do meu trabalho, do meu ofício até hoje. Eu tenho muito do que eu faço em função, enquadramentos que eu faço, conhecimento de luz, é graças a ele, ao Adrian Cooper, ao Carlos Eber, são pessoas com quem, ao Sérgio Toledo, são pessoas que eu ali muito jovem caí nesse universo de pessoas tão talentosas e eu sempre absorvo o bom dos outros. E o Roberto vira, nesse dia, a gente está já dentro do avião, e o avião ia fazer uma escala em Recife. O Roberto está ali no avião, ele vira para mim e fala assim, Beto, que horas a gente encontra a Dora amanhã? Eu olhei para a cara dele e eu menti. Eu virei e falei assim, 9 horas? Eu marquei 9 horas, você quer antes? Tipo, tô por dentro de tudo. Ele falou, tá bom, 9 horas, a gente vai, 9 horas, então a gente encontra a Dora. Esse seria o primeiro contato que a gente teria com a personagem, com a Dora Andrade, que depois, até hoje, é uma amiga que eu não vejo há 25 anos, mas eu amo aquela mulher. E a gente estava lá, no avião, e eu pensei, acabou a minha carreira, porque eu não marquei com a Dora. Eu tinha feito tudo, menos marcar com a Dora Andrade. Chamava Edisca, o centro dela de balé. Eu tinha feito tudo, gente, só não tinha marcado com a mulher com quem eu ia encontrar no dia seguinte. Eu falei, mas se ela não estiver lá? Porque ela ainda morava meio que em Manaus, Fortaleza. Eu falei, cara, se ela não estiver lá, acabou. Porque, assim, o Roberto, ele era muito correto no seu trabalho. Por mais que ele gostasse de mim, eu cairia muitos degraus aos olhos dele. E eu tinha sido galgado para produtor exatamente por eu entregar sempre o trabalho para ele como um bom assistente de produção que eu era. Acabou a minha carreira, acabou, porque ele não vai pedir minha cabeça, mas ele não vai mais querer trabalhar comigo, acabou. Não, eu acabei ali em 2 segundos, chorei, me organizei, falei, acabou, pegar minha mala, voltar para São Paulo. Só que o avião parava em Recife, calma que eu vou chegar na Leila Lopes. Ele parava em Recife para fazer abastecimento. Pensei, quando eu chegar em Recife, vou dar um jeito de descer desse avião, vou pegar qualquer orelhão, que era orelhão naquela época, vou ligar para essa mulher e eu vou marcar com ela. Eu tinha o telefone, eu só não tinha ligado para ela. E não tinha celular. Para todo mundo. Tinham pessoas com celular pelo Brasil, mas não celular para todo mundo. Era uma época até que eu acho que ainda você pagava a ligação que você recebia e tudo mais. Parou o avião, fui lá para o cockpit, cheguei ali no piloto, falei, pelo amor de Deus, lá nos aeromoças, ainda a gente podia falar mais perto. Cheguei para as aeromoças, falei, pelo amor de Deus, gente, vocês vão me ajudar. Contei toda essa história que eu contei para vocês, falei, minha carreira vai acabar, eu tenho só 20 anos, eu vou ter que procurar outro emprego. Ela virou e falou, as aeromoças, mas meu Deus, como que a gente faz? Você não pode descer, porque é só abastecimento, ninguém entra e ninguém sai. Falei, não, pelo amor de Deus, a gente tem que dar um jeito, preciso falar com essa mulher, tem que marcar com ela, estou chegando lá e vou acabar com a minha vida. E nisso, tem uma moça muito bonita, usando um celular, ali naquela área onde ficam os carrinhos de comida ali, aquelas coisas. E essa moça estava falando ao celular, ela desliga esse celular, chega até mim e fala assim, desculpa, eu posso te ajudar? Eu olhei, e naquela época eu ainda via novela. E eu já vim do futuro para falar uma coisa que a gente achava que só ia ter no futuro. A nossa queridíssima Insider. Eu estou aqui no começo ainda entendendo aqui, me ambientando no novo cenário do canal, mas eu não podia deixar de falar da nossa Insider, que está sempre com a gente aqui, que eu adoro, amo essa marca de verdade, gosto mesmo e uso de verdade. Muita gente me para e pergunta na rua, é Insider? É Insider, porque o que eu gosto bastante é dessa praticidade de a gente poder estar com a roupa em qualquer lugar, e a qualquer momento você está bem. Pode estar na academia, pode estar no cinema, pode sair para jantar. Ela se molda a você e se molda ao seu dia. É aquela sensação de que a gente só teria uma coisa lá em 2080 e você está tendo agora aqui em 2025, inclusive usando o cupom BETO, você pode chegar a 50% de desconto nessa Cyber Week, como é chamada, que é para o fechamento da Black Friday. Aproveita. Essa daqui me perguntaram também meu tamanho, é M. Essa daqui que é a Heavy Slim, que eles têm vários tipos. Essa daqui eu amo porque ela, como tudo, gruda onde tem que grudar, solta onde tem que soltar e a gente se sente assim melhor, fica... Né, vaidade é bom, a gente gosta também de ter. E então usando o cupom BETO você tem 50% de desconto. Olha, aquelas tech t-shirts. Um amigo meu estava saindo para viajar e ele falou assim, Beto, eu falei, experimenta. Eu peguei uma Insider minha e falei, experimenta para você ver. Ele mudou toda a mala dele para ir viajar, porque ele falou, realmente aquilo que você fala, eu achava que era só mexer, e não é verdade. Ele falou, essa camiseta eu posso ir andar na praia, mas eu posso seguir se precisar e jantar. Eu falei, exatamente. Então você tem toda essa grande praticidade e podendo ter até 50% de desconto, quem não quer coisa boa com um preço bom. Mas ainda a gente tem que aproveitar. Use o cupom BETO, tem aqui o link no descritivo já direto para a loja. Não pegou o link, não tem problema. Chega ali no cupom, no checkout, ali no carrinho,
põe Beto e você já garante todo esse sucesso do futuro. Eu olhei para aquela moça muito bonita e falei, meu Deus, é a professorinha. Porque ela tinha feito Renascer há um ano e meio. Eu vou passar um pouco pela carreira dela. Eu virei e falei, gente, é a professorinha. Eu olhei e falei, e eu olhei o celular na mão dela. Falei, olha, sabe o que acontece? Recontei toda a história. Ela percebeu, ela falou, eu tô vendo que você tá muito nervoso, mas eu tenho como te ajudar. Eu contei toda a história, ela falou assim, o que você quer, fazer uma ligação? Eu falei, eu preciso fazer uma ligação. Ela falou, agora. Eu não conhecia, era no celular de flip ainda, Motorola. Eu tinha mexido só em celulares anteriores sem flip, não sabia mexer naquilo. Ela falou, não, me dá isso aqui. Qual o número? Pegou, ligou. Aí ela, tá chamando. Ela entregou o celular pra mim. Falei com a Dora Andrade, ela atendeu, graças ao Senhor. Marquei com ela pro dia seguinte, às 9 horas da manhã. E era aquela torcida pra ver se dava tudo certo. A Leila Lopes e as aeromoças, todo mundo. Gente, quando eu desliguei, era uma festa. Quase que a gente só não abriu champanhe porque não tinha. A Leila Lopes me deu um abraço, ela falou assim, eu tô tão feliz de que você conseguiu. Eu falei, eu tô tão feliz que você foi um anjo da guarda na minha vida, muito, muito, muito obrigado. Eu falei, além de linda, talentosa, você é muito educada e muito gentil, muito obrigado pela sua generosidade. Graças a Deus, eu falei isso pra ela. E ela falou, não, imagina, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu falei, tá ótimo e tal. E até o Roberto, como era cineasta, ele reconheceu a Leila, me viu conversando com ela, depois ele falou, a Leila Lopes? Eu falei, eu falei, tava falando que eu gosto dela na novela. Menti também pra ele. E fui deitar, sentar, agradecidíssimo por ter conseguido falar com a Dora Andrade e ter hoje estar, talvez aqui, porque a Leila Lopes cruzou meu caminho e me ajudou no momento em que eu tinha comigo que se eu não desse o resultado necessário ali, é claro que isso não existe, gente, não deu certo, tudo bem, a vida segue, a gente consegue do outro jeito, mas eu tinha em mim, imbuído em mim, esse questionamento e essa cobrança interna. Resolvi em terapia, viu? Tá tudo certo, mas eu era um menino muito novo que eu queria acertar já como um adulto muito velho. E eu fiquei muito maravilhado. Daí o avião seguiu, chegou em Fortaleza, nós nos reencontramos na saída do avião, ela me deu um beijo novamente, me desejou boa sorte e a vida seguiu. Nunca mais vi a Leila Lopes. Mas aquilo marcou profundamente em mim de uma pessoa que estava em altíssimo estrelato. Eu já tinha cruzado com uns nomes aí famosos, que também deixaram de ser famosos depois. Eu vou fechar essa caixinha, vou fechar depois. Porque tem uma caixinha aqui que liga com som. Vai que eu mexo, eu vou deixar aberta, né? Tá dando certo o som, então a gente não mexe. Que nem te olhavam na cara. E a Leila Lopes, em 1994, gente, ela era assim. Era o grande, ela tinha acabado de estourar em Renascer. Ela era uma mulher muito bonita, uma excelente atriz, principalmente. Por favor, vamos parar de anacronismo e analisar as interpretações das pessoas em décadas, em séculos passados, com o olhar de hoje. Tudo mudou. Eu não sei se para tão melhor. Porque muita gente vai começar, não gosto. Você estava lá, você viu? Tem que estar lá na época para entender o que aconteceu. Eu não vou questionar como era o cinema mudo. Eu vou assistir e tentar entender que naquela época era daquela maneira que se fazia cinema mudo. Senão, se eu olhar de hoje, de inteligência artificial, eu ainda vou preferir o cinema mudo, porque eu acho que quando a gente faz com o humano fica mais legal, porque a gente fez muito mais esforço para conseguir fazer a cena. Star Wars, prefiro meu Jabba de geleia lá do que esse Jabba em 3D. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, ela foi... Porque ela era uma grande estrela em 1994, uma grande estrela, uma grande, gigante. E ela foi extremamente humana, extremamente simpática. Isso me marcou, isso me trouxe muito. E o que foi me entristecendo, cada vez que eu via alguma coisa com uma referência com Leila Lopes, principalmente no final da década de 1900, para o começo dos anos 2000, foi de uma falta de respeito com aquela mulher em todos os sentidos. Por ela ser mulher, por ela ser atriz, por ela ser bonita, por ela queria fazer parte de um grupo que a afastava, ela queria ser gostada, porque se você for um ator que vai ao palco, você quer aplauso, é da natureza, a vaidade faz parte da existência, não significa que a pessoa seja narcisista ou egocêntrica. E ela queria ser reconhecida como uma boa atriz que ela era, e ela era de fato uma boa atriz. Vamos conhecer Leila Lopes, vamos entender um pouco da história dessa mulher, que é muito mais que um meme de Berenice, nós vamos bater, eu até anotei porque eu não lembrava mais. Ela foi, né, assim, se segura Berenice, nós vamos bater. Teve o Beijo Leila, da Claudete Troiano,
que sacanearam demais a Claudete e a Leila, e tá tudo certo o que aconteceu, porque eu vou até me contar para vocês que eu estava dando entrevista para o Jô e tinha outra Leila Lopes, que a Claudete se confunde. Mas vamos entender aqui, a Leila Lopes, ela nasce em São Leopoldo, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, no dia 19 de novembro de 1959. Ela vai perder a vida, ela vai tirar a própria vida, alguns dias depois, menos de um mês depois de ela ter feito lá os seus 50 anos. É uma data muito complexa, principalmente naquele momento onde ela vai tirar a vida. Mas vamos entender. Ela foi, e tem essa Leila Lopes que eu estou falando, gente, é uma Miss Angola, que também tem esse nome Leila Lopes, lá de trás, 2010, 2011. A Leila Lopes, então, ela nasce naquele local, ela vai crescer, ela deve ter dado aula para criança em maternal, alguma coisa assim, porque já vai fazendo alguma coisa. Ela vem de uma família ok, normal, tudo certo. Aos 13 anos ela vai fazer teatro, ali em Porto Alegre já, porque apesar de ela ter nascido em São Leopoldo, ela viveu mais em Esteio, que pelo que eu entendi é na região metropolitana de Porto Alegre. Eu não conheço a cidade. E ela vai fazer teatro ali, ela queria ser atriz, ela vai fazer teatro já aos 13 anos, e logo em seguida ela acaba vindo para São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer testes e tudo mais, para tentar ser atriz nas TVs. Ela vai cair primeiro na Rede Manchete, onde ela vai fazer uma minissérie, que eu vi essa minissérie, o Guarani, baseado no livro do Machado de Assis. Gente, Machado de Assis, né? Memórias Próximas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Se você não leu, leia, porque, assim, melhor autor da história da literatura portuguesa brasileira, da língua falada portuguesa. Então, ela nasce ali, ela vem para São Paulo, ela vem para São Paulo, Rio de Janeiro, acaba caindo na Manchete, faz uma ponta de uma indígena, inclusive, porque ela era morena, tinha aquele cabelo preto, liso e tudo mais, e aí ela vai ser levada para a Globo para fazer uma primeira novela que eu assisti, que é Despedida de Solteiro. Tem até uma música do Vini, que eu adoro, que parece que o Vini está voltando também, que é aquela Eu Não Acredito em Você, eu não acredito, não vou cantar, né, gente, porque eu sou comunicador, não sou cantor. Já Despedida de Solteiro em 1992. A gente pode olhar que ela comece lá, 91, 90. Então ela é uma moça que ela já com 59, 69, 79, 89, ela estava lá com seus 30 anos, já entrando, já forte dentro de uma emissora chamada Rede Globo de televisão, que mandava em absolutamente tudo à época. Ela faz essa novela Despedida de Solteiro, ela vai engatando, porque era muito comum, inclusive, na Globo, quando pessoas que explodiam tanto assim já engatando. Leonardo Vieira foi isso. E depois, o Leonardo Vieira, aliás, está um gato, virou meu benchmark de como eu quero chegar. E a gente tem pouca diferença de idade, mas ele virou meu benchmark de como eu quero chegar. E foi um cara também que foi jogado para o estrelato e depois derrubaram ele. E é um cara também que se reinventou, se refez. Gosto muito, acho um ótimo ator. E eu acho que ele está cada vez mais bonito. E ele também, ele foi como a Leila Lopes foi ali no começo da década de 90, ele também foi Leonardo Vieira, Patrícia França, atores que eram jogados muito para o estrelato. Ainda mais que tinha Lídia Bronde parando de trabalhar, você tinha uma mudança ali de pessoas mais que eram ainda jovens, 20 anos nos anos 1980, passando para os 1990, era necessário rejuvenescer às vezes, o que é um problema porque até etarismo tem na história da Leila Lopes. Até o fato de não poder, a gente não pode envelhecer. Eu estava no restaurante, que inclusive tem a ver com a Leila Lopes, a história dessa mulher, estava no restaurante, entrou uma atriz, Juma Marruado, de 1990, a Cristiana Oliveira, estava deusa, linda, brilhantemente linda na sua idade. Eu vi uma vez do lado e falei assim, nossa, ela foi tão bonita, né? Quase que eu virei e falei assim, vamos respeitar as pessoas, gente? As pessoas não podem envelhecer, ela continua linda. Agora esse papo de, os 50 são os novos 40, os 40 são os novos 30. Não, meu povo, os 50 são 50, 60 são 60, 70 são 70. Não vamos tentar ser obrigatoriamente, nós vamos nos escravizar com a eterna juventude que a gente não vai ter. A graça de fazer a idade é que a gente vai ficando mais inteligente, vai ficando mais sábio, a gente vai ficando mais maduro, espero que as pessoas fiquem assim, né? Mais calmos. A beleza da idade é a maturidade, que vai te trazer calma na vida.
Eu não vou brigar com uma pessoa de 20 anos, gente, pelo colágeno que ela tem. É óbvio que eu faço coisas, mas não ponho aquela boca, não faço aquelas coisas. E as pessoas estão muito obrigadas por causa de um etarismo social que a gente vive, onde as pessoas precisam estar eternamente jovens. Olha a Fernanda Torres, que linda que ela é, na idade que ela tem. Daí você pega outras pessoas que fizeram uma destruição facial, inclusive a própria Leila Lopes, que acabou sendo também uma vítima desse universo terrível que a gente tem, principalmente com as mulheres, dessa eterna juventude, de uma beleza, principalmente se você foi muito bonita, jovem, de uma eterna beleza que não vai ter. Então, na carreira, aos 38 anos, a mulher mais linda que esse país já teve como atriz, ela era dita como velha aos 38 anos, o marido dela vira para ela com 38 anos, ele fala, você é velha, vou trocar você por uma de 18. Pelo amor de Deus, vamos, né? Mas a Leila Lopes, ela explode em Despedida de Solteiro, aí ela vai fazendo novelas seguidas. Ela faz Renascer, onde ela faz a Professorinha Lu, que foi um escândalo do Benedito Rui Barbosa. Inclusive, com o Benedito Rui Barbosa, ela vai desenvolver uma grande parceria. A Leila Lopes era uma mulher de teatro. Quando ela vem primeiro para São Paulo, quando ela sai, quando ela deve ter feito 18 anos, ela vem para São Paulo, lá na década de 1980, a Leila Lopes vai fazer o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Gente, TBC era um grupo de teatro que, só para você ter uma ideia, Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Antônia Carreiro, Cleidiácones, a irmã da Cleidiácones, pelo amor de Deus, Cacilda Becker, Valmor Chagas, olha quem estava no TBC. Até hoje o TBC era um grupo de teatro muito pesado, era como o do Antunes Filho, era um grupo de teatro que, para você fazer parte dele, você tinha que ser um bom ator, você tinha que ter talento. E a Leila Lopes vem para São Paulo primeiro para fazer TBC, para fazer teatro, e ela era uma mulher de teatro, ela gostava. Ela até numa entrevista horrorosa que ela deu para o Jô Soares, não por causa dela, mas por causa do Jô Soares, e só fazendo mais um parênteses, eu dei uma entrevista para o Jô Soares quando eu lancei meu livro Eu Odeio Meu Chefe, em 2009, 2010, quando eu estava ao lado de Leila Lopes, a Miss Angola, que ela tinha sido entrevistada antes de mim, e foi a pior entrevista que eu dei na minha vida. Porque o Jô, desculpa, super talentoso, parabéns, beleza, mas ele gostava era de pegar entrevistado para ele aparecer. E eu tinha acabado de dar uma entrevista para a Marília Gabriela, falando do Poder S.A., que era fantástico, porque a Marília Gabriela tinha interesse em mim, e não em ela ser a protagonista da entrevista. É muito diferente. Horrível. Minha entrevista com o Jô, eu quase nunca mais dei entrevista na minha vida. Foi horrível. E ela tem uma entrevista, quando ela vai lançar o seu filme pornográfico, já em 2009, vou voltar para 1993, 94, fica comigo. Pior entrevista horrorosa, onde ela diz que ela fez 33 peças. Existe documentado 13. Se são 33 ou 13, pouco importa. A Leila Lopes era uma mulher das artes. Ela chegou a produzir com o dinheiro dela, porque ela ganhou muito dinheiro, inclusive como atriz. E ela chega a produzir peças dela, ela produzindo peças como Antônio Fagundes faz. Ela tinha um desejo de ser produtora, de ser dona da sua obra, de ser dona da sua arte, e ela faz com o Benedito Rui Barbosa, o autor de Renascer, várias peças de teatro, que deram muito certo, muito certo. Então ela vai fazer o Renascer lá em 1993, quando ela estoura com a Professorinha Lu, e já engata em Tropicaliente em 94, que é uma novela feita no Ceará, na época, gravada, muitas gravações em Fortaleza, que é quando eu encontro com ela no avião. 94, explodindo, cada vez mais gata, cada vez mais ótima, cada vez mais parecendo mais feliz. Ela é uma mulher que teve 3 casamentos ao longo da sua existência, então é uma mulher que buscava raízes, você percebe isso muito forte nela. Em 94 ela faz o Tropicaliente, ela ainda vai para carnaval, ela faz várias coisas que vão acontecendo também, ela foi musa de carnaval, de escola de samba, tinha um Você Decide, que era um programa bem interessante, que você no final ficava ligando para decidir qual caminho que a história tomava, já era uma interatividade. Ela fez alguns episódios. Aí em 96, ela vai fazer, 96, né? Cadê? Acho que é 96, 97, ela faz O Rei do Gado. Em 96 ela faz O Rei do Gado, que também foi uma novela do Benedito Rui Barbosa, onde ela estoura também. Ela fazia um triângulo amoroso com a Silvia Pfeiffer, o Oscar Magrini e tudo mais. E ela estava cada vez mais sendo chamada para Playboy, que era uma coisa que todas as grandes atrizes, tirando Malu Mader, fizeram. Também tem outras atrizes que não fizeram, porque era uma grana muito grande. Ou você explodia via capa da Playboy, ou você que estava explodindo fazia uma capa da Playboy, porque o dinheiro ia ser muito grande.
E a Playboy tinha um quê mais sofisticado, ele tinha um quê mais... Não eram aquelas outras revistas que competiam, entre muitas aspas, com a Playboy, que eram mais bagaceiras. A Playboy tinha um cool. Ser capa da Playboy era legal. Você fazia ensaios muito bem produzidos, com fotógrafos como Duran, como tudo mais. A Leila Lopes vai fazer essa capa da Playboy em 1996, porque ela estava fazendo o Rei do Gado. Ela tinha estourado já com Professorinha Lu, já tinha feito outra novela. Rei do Gado, ela estava linda, ainda mais linda. Ela faz uma capa da Playboy onde ela vai fotografar em Hollywood. Porque essas grandes atrizes fotografavam, os cenários eram muito importantes. Quem fotografa ela é o Duran, é ele que fotografa. E ela está lá no seu ofício, continuando trabalhando. Ela vai fazer depois Malhação, faz uma outra novela, sei lá, uma outra novela das 6, uma coisa assim. E ela fazendo teatro. Eu não sei o que acontece, que ela vai ser cortada, porque eu não faço ideia. Eu tenho as minhas imaginações aqui, que eu vou tentar trazer sem apontar muitas coisas. Ela faz uma peça de teatro muito importante, que explodiu com Humberto Martins, inclusive, que é um ator de quem eu gosto muito, que está sabendo envelhecer muito bem também, porque ele não nega a sua idade, ele não nega a sua existência do que ele não quer competir com um garoto de 20 anos. E isso foi pesquisado, eu não lembro dessa peça de teatro, nunca vi a Leila Lopes no teatro e tudo mais e tal. Mas assim, eu sei que pesquisando era uma peça que deu bastante certo, foi um casal que deve ter tido uma química excelente no palco, ia ter uma novela, acho que da 7, acho que é Corpo Dourado o nome da novela, onde existia um grande desejo de pessoas dentro da Globo para que ela fizesse esse par romântico com Humberto Martins também na novela. Ela é preterida, escolhe a Cristina Oliveira. Não tem nada a ver com a Cristina Oliveira, porque a Cristina Oliveira era um nome já muito grande. Ela era uma grande estrela. E essa sempre é uma discussão de quem vai fazer protagonista e tal. Tenho certeza que se a Leila Lopes tivesse feito essa novela, não foi uma novela que explodiu, mas era uma primeira protagonista que ela faria. E ela tinha base para fazer isso. Era uma atriz de teatro. Enquanto ela estava lá fazendo novela, ela também estava fazendo teatro. Ela nunca largou o palco, ela nunca largou o desejo de se moldar a cada vez ser uma melhor atriz. E ela não pega esse papel. Em 1999, ela vai ter um acidente de carro muito sério, que eu acho que ali eu não sei se ela fez tomografias corretas, ela ficou entre a vida e a morte literalmente, ela viu a vida indo embora e a morte chegando, foi uma catástrofe, foi um acidente muito pesado, que em uma entrevista que ela vai dar, todo mundo transforma aquilo numa piada, mas aquilo, estou falando de vida e morte. Era o início dos memes da vida, que vai ser resgatado muito forte essa entrevista, anos depois, já chegando mídias sociais. Que é uma entrevista que você já deve ter visto, que ela fala assim, eu vi o carro rodar. Ela não está muito bem falando, não sei se ela estava medicada, ela tinha síndrome do pânico, pelo que eu levantei, ela tinha problemas emocionais, porque, além de tudo, ela foi uma grande atriz, uma atriz de primeiríssima linha, chegando a virar protagonista, não vira, e eu acho que foi uma ascensão e uma queda para ela muito pesada, em todos os sentidos. Financeiro, de ser gostada. E esse acidente deve ter mexido com alguma coisa nela. Eu não sei se ela fez os exames corretos e tudo mais. E nessa entrevista, você vê, foi um dos primeiros memes que a internet criou, que ela fala assim, e eu vi tudo girar, eu vi tudo rodar. Primeiro ela fala que ela viu rodar, porque o carro começa a rodar na pista. E ela fala, eu vi tudo rodar, e eu via tudo girando, e eu falei, como é que eu até anotei? Se segura, Berenice, nós vamos bater. Claro que a forma que ela está falando, você vê que é uma mulher que ela está num momento muito frágil. O que é muito pesado, porque transformar aquele momento dela, onde ela se permitiu falar sobre isso, e tiraram sarro dela, destruíram ela, como quando foi com a Cristiane Torlone, que ela falou, dia de rock, bebê, uma coisa assim. É uma sacanagem, porque essas pessoas, elas são celebridades, elas podem estar numa festa, beber um pouco demais, ela está mais emocionada, e tudo se transforma em meme, tudo se transforma em tiração de sarro da pessoa. Isso é um saco. Pior que cancelamento é você fazer do outro comédia sem ser engraçado para quem ri. Uma boa piada, a gente, quando todo mundo ri junto. Você ser a piada não é agradável para você. É uma discussão que se tem que ter, que eu não vou trazer aqui, eu acho que a sociedade tem que ter. Eu, Beto Ribeiro, não gosto. Eu não gosto de eu ser a piada, eu não gosto de fazer o outro de piada.
Mas no caso, a Leila Lopes, ela foi colocada como escárnio, ela foi ridicularizada. Cara, ela está falando de um acidente onde ela realmente quase morreu. Ela quase morreu. Isso em 1999. Por que ela sai da Globo? Ninguém entende direito. Mas foi um momento, foi um movimento, inclusive, que a Record começa a fazer algumas novelas, algumas coisas, levam alguns atores que foram também importantes na Globo, teve a Lavínia Braslasca, teve outros atores, e leva a Leila Lopes. Eu não acho que ela não fez muitas novelas. Mas novela da Record, eu realmente não sei te dizer quais são. Não estou falando aqui porque eu acho ruim, é porque eu nem via... Ah, não, via novela ainda, via até 2004. Minha última novela foi Senhora do Destino. E ela... Não, depois eu vi Alma Gêmeas, que é muito boa. Você Carrasco sabe fazer novela também como ninguém. Mas eu não sei quais novelas ela fez na Record, eu sei que ela passeou pela Record. E lá ela ficou um tempo, e a Record fazia até grandes salários, grandes tudo mais. Ela vem morar, porque na época a Record fazia as novelas em São Paulo, ela vem morar em São Paulo, ela vai morar no bairro do Morumbi. Muito apontado que ela ostentava. Gente, Morumbi é um bairro que não é um bairro... gente, ninguém quer morar no Morumbi. É cheio de assalto. É assim, um apartamento no Morumbi hoje custa 1/8 do que custa num bairro melhor aqui, de Jardins da Vida. Então as pessoas também têm que tomar cuidado, porque existe um imaginário que não é real na história. E quando você vai contar a vida da pessoa, você pode colocar ela, como tá vendo, ela é super snob. Snob porque morava no bairro do Morumbi? Ah, desculpa, ela não morava no Sorro, em Manhattan, entendeu? Ela não morava no Premier de Paris. Com calma também, as pessoas fazem umas coisas assim. Mas ela então vem para São Paulo, então ela já se distancia da Globo. Isso já é 2000, 2001. Gente, ela vai tirar a vida dela em 2009. Ela vai começar a passar por momentos, ela vai fazer até uma coisa engraçada, que eu já ouvi, isso foi engraçado, ela vai dar uns trotes, ela vai dar trote num programa chamado Chupim, se eu não me engano, da Metropolitana, da Rádio Metropolitana de São Paulo. Ela continuava tentando fazer parte de um grupo. Vai fazer umas peças de teatro, tenta fazer, ela vai em declínio. E ali já tem uma coisa, eu acho que até da própria idade, porque ela estoura, de fato, com 30 anos. Ela chega no final da década de 90, com quase 40, chegando aos 40 anos, já chegando, né? Porque se ela nasceu em 59, ela tem que ter chegado... E, se ela nasceu em 59, era aí, em 1999 ela tinha quanto? 40, né? Tem que ser. Eu estou fazendo conta errada. 69, 79, 89, 40 anos. Ela tem que ter. E vamos lembrar que se hoje nós temos etarismo, se hoje nós vivemos o inferno da eterna juventude, na década de 1990, você ter 40 anos já era, para atrizes principalmente, o sinal do fim. E não tinha o que você fazer. As personagens, elas eram capazes de fazer papel de avó. E ela deve ter entrado em conflitos internos, principalmente depois desse acidente, do tempo. O tempo é cruel, gente, quando a gente resolve ouvir os outros e não nós mesmos. Ela começa a entrar ainda tentando ter o mesmo físico, a mesma beleza das décadas anteriores, só que ela tem 40 anos e ela vai poder ser bonita com 40 anos. Só que a cobrança que ela tem do externo, eu duvido que seja uma cobrança dela. Ela era uma mulher muito sofisticada intelectualmente. Você percebia que ela lia muito. Uma mulher que fez tanto teatro, que fez TBC, ela tem que ter um intelecto mais desenvolvido. Só que ela ficou refém do olhar do outro, do questionamento e da cobrança da sociedade que está ali do outro lado. Ela então começa, se você perceber, os procedimentos que ela começa a fazer não são os melhores, ela começa a ter umas certas deformidades faciais, que a beleza dela era a naturalidade dela, e nós temos que nos ver no outro e nos entendermos juntos. Gente, não é bom, essas bocas que as pessoas estão com uma mania com uma boca, ninguém fica bonito com aquela boca, gente, para com isso. A natureza te deu a boca, a melhor boca que você pode ter. Claro, quer dar, tipo, eu faço lá, meu beijo pro Renato Pazini, meu dermato, que me faz o radiezinho, uma fotona, mas não vou ficar enchendo, impondo coisa em mim. Não vou fazer isso. Pra quê? Pra eu parecer ter 30, eu vou ter 50 parecendo que eu tenho 70 querendo ser com 40. É ridículo. E ela embarca um pouco nisso. Ela estava muito magra, você vê que, assim, pelo cabelo dela, você percebe que ela não tinha muita vitamina. Ela estava casada, ela sempre foi uma mulher que casou durante muito tempo com os homens.
E daí vai sendo apontado nos anos 2000 que ela estava endividada, que ela estava devendo para agiota, porque ela gostava de roupas caras, porque ela gostava de morar no Morumbi, porque ela gostava de, sei lá, de carros caros. Se é verdade isso ou não, eu não faço ideia. Ela era casada, eu não sei qual é a realidade dessa relação e desse casal. Entendeu? Fica estranho você apostar que a pessoa está endividada porque ela era, na verdade, uma gastadora, uma consumista. O que é fato e a verdade é que ela foi pedir emprego em todos os lugares. Isso não tem demérito nenhum. Pedir emprego não tem demérito nenhum. Ela queria trabalhar, ela não conseguia trabalhar. Faz uma coisa ou outra, de vez em quando, em algumas coisas, até que vai chegar em 2008, né? E aí tem até uma coisa, ela estava casada, e como ela vai cair no Brasileirinhas, que é uma produtora de filme pornográfico, fica meio controverso, parece que ela estava casada, não estava casada, mas, assim, X. No fato é que quando ela assina o contrato ali em 2007, 2008, para fazer Brasileirinhas, ela estava solteira, tanto que ela fala isso no Jô Soares, eu estou solteira. Isso foi dito, foi colocado muito como se ela estivesse traindo o marido dela fazendo filme pornô. Acho que não, né, gente? Vamos seguir a vida. E naquele momento, vamos pegar também o contexto daquela época, estava se ficando meio normal pessoas que tinham sido grandes nomes, que estavam mais afastadas do holofote e do palco central, buscarem as produções pornográficas para reacenderem. É uma forma, cada um vai buscar a sua fênix para chamar de sua. Eu não vou questionar e não vou discutir com quem faz isso. A pessoa sabe a conta que paga, o boleto que chega. A pessoa sabe o desejo que tem de ser desejado. Eu não vou questionar o que as pessoas fazem. Não estou aqui para ser moralista. Deus me livre. Se a pessoa quer fazer o OnlyFans, faz o OnlyFans. Se você quer pagar para ver o OnlyFans, paga o OnlyFans. Não me obriga eu a fazer nada disso, não me obriga a pagar. Agora, você quer, faz o que você quiser, eu não estou nem aí. E não estou dizendo que o fato de que isso estava acontecendo, ai, que horror, as pessoas estão fazendo filme pornográfico. Gente, a maior indústria do audiovisual do mundo é a indústria pornográfica. Porque as pessoas querem ver, inclusive. E a gente estava vindo da revista G Magazine, onde homens estavam aparecendo com os bodegos de fora, você já tinha Playboy, você tinha outras revistas e tal. E ali começou a se fomentar. A Brasileirinhas é um nome, é um selo de produtos, de vídeos pornográficos, onde eles trazem o Alexandre Frota, a Rita Cadillac, a Gretchen, e eles vão em cima da Leila Lopes. A diferença entre eles quatro aqui é que o Alexandre Frota era um bom ator, viu? Ou é um bom ator, porque eu acho que ele nunca deixou de ser. Mas ele estava mais afastado por N problemas dele, não faço ideia, e ele se resgata ali, ele vai fazer as coisas dele. A Gretchen também estava mais... Aí eu amo a Gretchen. Gente, Gretchen não mexe com a Gretchen que você está mexendo comigo. E ela resolveu fazer o seu filme pornô para reacender. E a Rita Cadillac, que era uma ex-chacrete, também faz isso. Só que essas pessoas, você está me falando de um universo onde a sensualidade faz parte. Inclusive o Alexandre Frota, porque ele já tinha feito várias capas da G Magazine. Ah, mas a Leila Lopes fez Playboy. Playboy não era pornográfica. A Playboy, ela tinha um quê de... Ela era muito cool, ela era chique sair na Playboy. As outras três pessoas, elas já vinham. A Gretchen, ela era uma cantora sensualizada, não estou dizendo que ela foi feita assim de mercado. A Rita Cadillac era chacrete, que as chacretes eram extremamente expostas naquele programa, duvido que hoje teria uma coisa daquelas. E o Alexandre Frota. A Leila Lopes era uma atriz que tinha um desejo da qualidade de um trabalho e um desejo de ser reconhecida como... A Leila Lopes, quando ela aparece, que a Leila Lopes vai fazer filme pornô, foi meio estranho. Ela virou um estranho no ninho dentro de um grupo do qual ela também não faz parte. Meio patinho feio. Ela continua sendo patinho feio, ela não conseguiu virar cisne. E ela se distancia um pouco da pornografia, trazendo que ela ia fazer um filme, na verdade, baseado numa ideia do Nelson Rodrigues, baseado nas obras do Nelson Rodrigues. Não é que ela fez, sei lá, A Vida Como Ela O Beijo no Asfalto. Não, assim, vamos pegar o universo Nelson Rodrigues, vamos construir um roteiro, como se o Nelson Rodrigues tivesse escrito. Não é uma história do Nelson Rodrigues, é uma história do universo. Eu não vi o filme, não tenho aqui como criticar e também não viria. No Jô Soares ela explica o enredo, ela até chama Marlene, que é o nome da minha mãe, no filme, que ela é uma mulher, uma atriz que vai para Holanda, volta para São Paulo, e aí ela chega em São Paulo, tem a mãe e o pai, e tem um sobrinho que é um seminarista. Tieta, né? E ela quer tirar o menino seminarista do caminho de virar padre.
tá mais para Jorge Amado do que para Nelson Rodrigues, porque isso é a história da Tieta, praticamente. E ela tenta, Leila, dar uma glamourizada no universo que ali, cara, era melhor ela ter encarado a entrada. Ela ganhou, parece que uns 500 mil reais, eram os cachês muito ditos da época. Ai, ganhou 500 mil por filme, ganhou 500 mil por filme. Parece que ela estava com seus problemas, seus perrengues financeiros, ela faz esse filme, ela vai dar essa entrevista no Jô, ela volta às manchetes de portais já na época, mas de uma maneira mais sempre piadista. A entrevista que ela deu para o Jô Soares é extremamente constrangedora. Constrangedora para ele. Para ele é extremamente constrangedora. As piadas fora de hora, sem graça nenhuma, não existe pergunta. Existe ali apenas um desejo do ridículo. Não gostei. Assim, eu, particularmente, eu acho o Jô um brilhante como diretor, um escritor fantástico, mas como entrevistador, e não é porque eu dei entrevista para ele, foi horrorosa, e foi. Mas eu já achava ele um entrevistador muito autocentrado. E essa entrevista da Leila Lopes é assim, assista para você que quer um dia ser entrevistador a não fazer. Porque ela chega a ser desrespeitosa. E a Leila Lopes, naquele afã de querer, gente, de querer existir na sua existência, ela embarca um pouco nas piadas. E você percebe o quanto ela está tentando ser divertida com ele e não consegue, porque não é ela. É muito triste, assim, se eu fiquei olhando, eu falei, gente, pra que fazer isso com uma pessoa? Pra que uma pessoa que está já em decadência precisa ainda empurrar ainda mais? Eu queria tanto, eu estava no mundo corporativo, eu queria tanto ter voltado já para o mundo audiovisual, eu botar essa mulher em qualquer série que eu tivesse feito. Não sei se ia ser um sucesso ou não, mas pelo menos para ela ter o respeito que ela merecia como atriz. E ela faz esse filme. E, gente, se você não é do universo pornográfico, você vai entrar em depressão. Não tem como. Porque a exposição ela é inteira, intensamente inteira. Eu acho que aquilo não bateu direito com ela. Porque, de novo, uma mulher que fez TBC, uma mulher que investia ela mesma o dinheiro dela para fazer as peças de teatro, que tinha feito novelas incríveis, que pedia para voltar e que estava chegando aos 50 anos. Em 2009, ela estava chegando aos 50 anos. Ela faz esse filme em 2008, ela lança esse filme em 2008. E ela estava fazendo procedimentos estéticos que eu questiono também, até quem faz às vezes, sabe? Como é que uma pessoa chega, eu quero uma boca desse tamanho, você faz? Você vai falar, você fala, amor, não vou fazer essa boca, e tá aqui o cartão, terapeuta para você. Você tá com uma autoimagem distorcida, não vou fazer isso. Médico bom é aquele que te fala não. Ah, eu quero ter uma orelha, eu chegar ali no Renato, meu dermato, falar, Renato, eu quero ficar a cara do Brad Pitt. Ele vai falar, reza, vira uma boa pessoa, quem sabe uma próxima encarnação. Aqui, né, não vai rolar. Você não vê esses caras virando Ken, um menino querendo virar o Cão Raymond. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Seja você, a sua beleza é você gostar de você. Todo mundo que se gosta é mais belo. Seja você do jeito que for. Porque a sua certeza de que você tem valor é o que impressiona quem te vê. Isso é verdade. Eu não estou falando aqui papinho de autoajuda. É fato, é real. Mas isso a gente resolve muitas vezes só em terapia. Vá fazer terapia você também. Que a Leila Lopes, eu esperava que ela estava tomando remédio para síndrome de pânico, uma série de coisas e tal. Eu acho que ela percebeu que existia um boomzinho, foi um paf, e sumiu. Ela ainda vai embarcar. Com a chegada desse filme, eu acredito que ela pudesse ser vista melhor pelas outras pessoas para voltar a fazer uma novela, né? Ela tinha feito já alguns filmes que eu nunca vi, filmes que eu não conheço. Ela até fala no jogo que ela ia fazer um longa-metragem com o Luciano Zafi, já um longa-metragem de ficção mesmo, da época e tal, mas eu acho que esse longa nunca saiu, eu procurei e não achei, até porque ela vai morrer no ano seguinte. Então, ela vai fazer um programa entre quatro paredes com Leila Lopes, numa TV, que eu não sei qual TV que foi, e depois ela vai começa a se ter também ali nos anos 2000 para 2010, uns canais meio pornôs. Por exemplo, a Monique Evans soube fazer isso muito bem. Quando ela fez no Shoptime, na cama com Monique, gente, eu assisti aquilo, eu gargalhava. Porque como ela é uma mulher extremamente sensual, a Monique Evans.
extremamente bonita, mas ela não se acha sensual. Se você ler a história dela, é divertidíssima. Essa mulher que todo mundo achava uma explosão de tudo, ela vai ter orgasmo só muito mais velha. Ela não tinha essa sexualidade que ela aflorava para o outro, ela não tinha nela mesma. E ela leva isso com bom humor naquele programa lá do Shoptime, que era na grade do Shoptime, você tinha um programa de produtos sexuais. Ai, como eu gostava de ver aquilo. Cara, como eu gostava, como eu me divertia vendo aquilo, como ela fazia bem, como não era degradante, não era cafona, era muito, 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 mas muito divertido. Não sei se tem pelo YouTube, se tiver, procure e acha, que é divertido. A Leila Lopes vai fazer num canal, acho que é Sex Privé, uma coisa assim, que abre também sobre conteúdo pornográfico. Ela vai fazer um programa ali. Ai, como é que é o nome? Eu até anotei, mas depois eu não acho sempre, né? Vamos ver. Tá interessante, uma coisa interessante, em 1999, sei lá, ela vai para a Argentina a convite da Globo para lançar O Rei do Gado. E ela acaba até fazendo parte ali, ela era tão gostada ali na Argentina por conta dessa novela, que ela é chamada para fazer uma participação nas Chiquititas, a Argentina, que era uma novela que estava explodindo também. Você vê como ela tinha. Ela ainda vai fazer uma minissérie na TVE, que é uma TV estadual, de época, mas que ninguém ouviu falar, porque não teve muita coisa. E ela vai fazer, eu quero achar, não vou achar, né? Não vou achar. Não vai rolar. Cadê o nome daquele programa? Gente, eu anotei. Bom, ela tinha um programa lá de coisa. E aí, aqui entre quatro paredes, chamava... Tá aqui, ó. Como é? Aí calcinha preta? Calcinha, não sei, eu chamava calcinha, não sei o que lá, o nome do programa. Mas ela não é desse universo do sexo, entendeu? Mas é o que sobrou para ela, e ela deve ter entrado nessa espiral, tá tudo girando, como ela teve lá o acidente do carro, eu acho que a vida dela começou a girar, e não tinha a Berenice, ela não conseguiu virar para ela, você segura, Leila, nós vamos bater. E ela vai bater de frente com ela mesma, ela vai bater de frente com a vida que ela tinha, ela vai bater de frente com a história que ela não conseguia mais escrever. De uma tristeza, como eu comecei a contar, este é o último comentário que eu faço aqui neste escritório, porque nós teremos um novo escritório. Eu vou ter um novo local, nós vamos começar nós todos juntos no mesmo percurso por onde nós estamos caminhando, mas é um seguir em frente, é um rejuvenescimento. Você mudar, começar uma casa nova, é você começar memórias novas. Isso é muito legal. Eu estou mudando essa casa, eu estou indo para um lugar mais legal, mas além de tudo, porque é muito bom você deixar o passado no passado, inclusive as coisas boas, as coisas ruins, mas principalmente as coisas ruins. E ali naquele novo lugar podemos começar do zero. Vamos começar agora uma nova história, com novas pessoas, com um novo recomeçar, mas com as minhas velhas pessoas juntos, com a minha mãe chegando lá, com a minha sobrinha, com os meus irmãos, com meus amigos, com a minha sogra, com a minha cunhada. É muito bom você carregar o bom daquele passado e começar um novo presente para um futuro melhor que vem por aí. No caso dela, eu acho que ela não via isso. Ela não tinha mais isso, ela não conseguia construção. E a idade, você percebe que a idade estava pesando muito forte nela. Os 50 anos de idade, principalmente em 2009, não são os 50 anos hoje. Eu que fiz 50 anos, eu posso dizer que é diferente dos 40. Por quê? Eu sempre me pergunto isso. Eu falo o seguinte, quando eu fiz 40, eu pensava, eu posso ter mais 40. Eu posso ter o dobro da minha idade. Porque eu tenho 40, posso chegar aos 80. Quando você faz 50, você tem a certeza da finitude. Porque dificilmente eu vou fazer 100. Não tem como, e nem quero fazer 100. Então você sabe que você está indo para o fim. E você tem que... Meu fim pode ser meu pai, lindo, amado papai, morreu com 62 anos. Vai que eu imito ele. Eu tenho o quê? Mais 10 anos de vida? A gente não sabe. Graças a Deus a gente não sabe o dia que vai morrer. Porque senão a gente não conseguiria viver com isso. Mas eu acho que a idade, por ser uma mulher que ela não construiu a carreira dela em cima da beleza. Não foi assim que ela quis construir, mas construíram a carreira dela em cima da beleza. Devia estar pesando muito forte para ela. Ela tinha, então, esse sabor com as coisas que estavam chegando e, principalmente, com a ausência do que vinha por aí.
E vamos lembrar que já é dezembro é Natal, dezembro é Ano Novo, ela vai deixar uma carta contando que ela não quer sofrer como a mãe dela sofreu, não sabemos como foi o findar da vida da mãe, mas ela via a velhice, ela via o tempo contra ela. É uma carta triste, eu não vou ler a carta aqui, não tem por que eu fazer isso. Quem quiser, é só procurar, tem em vários lugares a carta dela. E no dia 3, e eu estou pondo este vídeo no dia 3 de dezembro de 2025, você pode assistir quando você quiser. Dia 3 de dezembro de 2009, ela vai ser encontrada sem vida. O dia certo, eu não sei qual foi que ela morreu, porque o ex-marido dela está tentando falar com ela, ele não consegue, ele avisa uma amiga, que eu vi uma entrevista, não entendi direito, que fazia 3 dias que ela não conseguia falar com a Leila. Essa amiga invade o apartamento com o chaveiro e lá encontram a Leila sem vida, com essa carta. A Rosângela Monteiro foi quem fez o local do crime, ela já contou em lives, então eu posso falar aqui, que seria uma pizza, ela teria pedido uma pizza e ela colocou chumbinho em cima, e ali ela partiu para encontrar, ela pede que ela quer encontrar Deus e, se possível, encontrar a mãe também. Ela fala muito de coragem do que ela teve para tentar ser ela fala muito de não chorem por mim, não me vejam como uma pessoa fraca, não tenham pena de mim. Eu acho que a Leila Lopes, ela deve ter sofrido uma coisa muito terrível. Ela percebeu o quanto ela foi ridicularizada e quanto muitas pessoas tiravam pena dela. Eu nunca tive pena dela, eu sempre tive uma compaixão de uma mulher com muito talento que eu, se eu pudesse, ajudaria a resgatar. Como eu vejo a Britney Spears. A Britney Spears, para mim, é uma pessoa que eu gostaria muito de poder ajudar, porque ela me fez muito bem, me faz muito bem na trilha sonora da minha vida, e me entristece uma moça ainda tão nova estar passando tão claramente pelas mídias sociais o dissabor de viver. E eu queria muito ter, porque assim como um dia a Leila Lopes me ajudou muito, eu gostaria de ter ajudado ela, mas eu não sabia que ela estava dessa maneira e nem teria ferramentas à época para fazer isso. Então ela come essa pizza e ela deixa essa carta, que é uma carta terrível, triste de verdade. Ela deixa a herança, pouca herança que ela tinha, acho que eram 120 mil reais, ela deixa para o sobrinho dela, parece que tem alguns problemas de saúde, e ela foi enterrada em Esteio, no Rio Grande do Sul, que era a cidade do pai dela e tal. Teve acho que um ano depois, ou 2 anos depois, estava a Claudete Troiano num programa, acho que era na Rede Gazeta, Mulheres, se eu não me engano, e tem uma pessoa que fica conversando com ela virou um novo meme. E eu sei o quanto que a Claudete Troiano não sacaneou com ela ali. E ela é um rapaz que está conversando sobre fofoca, essa história toda, e eles falam de Leila Lopes, a Miss Angolana. Essa moça que sentou do meu lado, lá no mesmo dia do Jô Soares, que eu fui, ela também dá entrevista. O Jô Soares... Bom, não vou falar do Jô. E ela está contando da Leila Lopes, a Miss Angola. E a Claudete fala, nossa, Leila Lopes, o mesmo nome da atriz. Ele fala, é o mesmo nome da atriz. Ela falou assim, nossa, você vê, né, a pessoa... Ela fala, o nome da... beijo, Leila. O menino leva um susto e fala, Claudete, a Leila Lopes morreu. Ela fala, morreu? Ele fala, morreu. Ela falou, nossa, que loucura, você vê uma pessoa tão famosa, depois ninguém fala nada dela. Ele fala, não, foi bastante divulgado. Virou uma notinha. Ela fala, foi? Ele falou, foi. Mas morreu de quê? Ele fala, trabalha-se com a hipótese de autoexecução. Não posso falar essa palavra. Aí ela fica paralisada. Ela não sabia. E aí, beijo Leila virou beijo Leila, o novo meme. Né? E também morreu. Mas a Claudete, ela foi muito simpática com a Leila Lopes. Ela não queria transformar a Leila Lopes num meme. É que as pessoas são ruins, as pessoas transformam tudo... As pessoas gostam de... O meme, gente, é para ser divertido para todos. Não pode ser... A vítima do meme não pode ser uma vítima. Ela tem que fazer parte da risada. Então é essa história da Leila Lopes. Espero que ela esteja com a mãe dela, esteja com Deus que ela quis tanto encontrar, que ela esteja em paz. E muito obrigado, Leila, por ter me ajudado. E um beijo, Leila, para você. E um beijo para todo mundo. E a gente se vê daqui a pouco, porque tem vídeo todo dia. E até já.